Fala, meu povo, Diogo Hubner falando, mais uma vez direto aqui dos estúdios da Olá Podcast com o Pod Esporte, mais uma vez com meu parceiro Zeba. Boa tarde. Já vou deixando o recado aí para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o lembrete, já também se inscrever no canal lá na Olá Podcast, tá? Que você vai ter todos os episódios do Pod Esporte e mais de 50 canais originais da Olá Podcast, lá no aplicativo e na web também, www.olapodcast.com. E hoje estamos aqui com o vencedor 2 vezes do Prêmio Brasil Olímpico, Gustavo Grume, do Polo Aquático. Valeu, boa tarde a todos que estão assistindo, né? Já vou começar corrigindo o Diogo aqui, são 3 vezes, 2 consecutivas. Boa, desculpa. Você vê, tranquilo. Né? Você vê o nível do nosso convidado. E aí, Grume, essa doideira aí, cara, de pandemia, competição, como é que tá? Tá tudo certo? Não, né? Bom, tá meio complicado, né? Lá na Europa até que funcionou um pouquinho mais, né? Pra quem não sabe, já vou contar um pouquinho. Eu tava defendendo uma equipe na Espanha e o Pinheiros aqui no Brasil. Conseguia fazer um bem bolado devido ao polo no Brasil ainda ser meio amador, né? Que é um problema. Então, como aqui eu vinha só pra jogar as finais pelo clube, acabava dando certo. Eu pegava um final de semanazinho lá, vinha pra cá fazer um bate-volta. Era puxado, mas sempre deu certo, né? E aí lá a gente tinha um protocolo de Covid, pra falar a verdade, bem medíocre, com todo respeito, vocês me desculpem, mas a gente tinha que preencher um papel falando se a gente teve algum sintoma, se a gente teve contato com alguém, a gente ia jogar. Ontem funcionava assim. Então acaba que não era muito bom, mas em alguns determinados eventos, lá por exemplo, Copa do Rei e tal, a gente teve que fazer teste de Covid e aí já era um pouquinho mais sério, né? Na liga em si, para economizar um pouco, eles levavam desse jeito mais amador. E aqui no Brasil, durante a pandemia, teve o Brasil Open em dezembro do ano passado, aí já teve uma estrutura um pouquinho melhor, tinha que fazer um PCR para ir. Pinheirão chegou bem, foi campeão, boa. Ninguém teve que ficar de fora pelo Covid, porque se perde um jogador, já faz uma diferença. O handball a gente teve uma experiência no passado, não sei se você ficou sabendo da bolha de vocês. Bolha furada, que não teve a final, teve que furou a bolha. Aí 20 caras da nossa equipe pegaram, cara. 20 caras. Um sentiu sintomas à noite. Inclusive você. Inclusive um dos atletas sentiu sintomas à noite, aí no dia seguinte acordou bem mal, aí fez o teste. Positivo. Aí testa os 6 do quarto dele. Positivo. Aí testa o time inteiro, 20. Cara, para tudo. Não teve final. Até hoje a gente não sabe quem é o campeão da Liga Nacional. Nem o que vai acontecer. Nem o que vai acontecer. Mas, Eba, fala aí que a gente tava falando sobre competição, de fazer esse paralelo, já que... Então, a gente, eu e o Diogo, você sabe, somos no handball, e a gente fica nessa, a gente não vê tanto o polo também ser divulgado, igual o handball. Então a gente queria saber mais ou menos como funcionam as competições nacionais, se tem um calendário, como que isso funciona. Vocês acham que isso é um ponto de defasagem da Europa? Explicar um pouquinho pra gente das competições aqui no Brasil do polo. Bom, vou até fazer um comparativo com o esporte de vocês, né? Acabo estando direto com o pessoal do hand lá na Europa, que vira minha família, né? Lá. Você fica com a parte rica do hand. A parte boa, a parte boa. Milionária. Alô, Thiago, alô, René. Bom. Tava só com os pernas de pau, né? Que acabaram de ganhar Champions, mas brincadeiras à parte. A gente acaba comparando um pouco os esportes, né? Eu também conheço o pessoal do vôlei, da natação, e o polo, a verdade é que sofre bastante com o calendário aqui no Brasil. Tem um probleminha de tentar se adequar ao calendário europeu, não conseguir. Enquanto não tiver esse calendário, no meu ponto de vista, o polo do Brasil não vai pra frente. Mas tá sempre defasado, né? A verdade é essa, porque menos atletas vão pra Europa, menos atletas indo pra Europa, menos gente jogando em alto nível e acaba complicando mais essa situação, né? Mas aqui no Brasil, hoje em dia, tem a Liga Nacional. A Liga Nacional já chegou a durar 6 meses. Hoje em dia dura 1 mês e meio. Parece até um jogo esse. Por isso que eu tô te falando, dá pra comparar bastante. Então, aí tem o Brasil Open, que é um torneio de 1 semana, no qual você joga 6 dias seguidos, às vezes até 2 jogos num dia, o que é desumano. Porque fisicamente a gente não aguenta, até né? Hoje eu não entendo como vocês ficam. Não, isso aí tem que perguntar, cara. Você, pega a sua geladinha final de semana e tenta ficar boiando na área ali, ó. Só isso. Só com o pezinho ali, ó. Meu, os caras se matam por lá. Empurra o outro, tá louco. Empurra o outro, puxa sunga, puxa maior no caso do feminino. Cara, e ainda faz gol.
Então, assim, é um esporte que realmente, fisicamente, você fala de jogar 2 vezes por dia, cara, é inimaginável. Olha, mas no meu ponto de vista, qualquer esporte é extremamente absurdo ter 2 jogos num dia, porque eu fui assistir os jogos de handball já várias vezes. Antes eu assisti aqui do Pinheiros, na época do Vanini ainda, né? Então, lá atrás. E hoje em dia, vendo alto nível, eu vejo que é mais absurdo ainda, porque é muito contato, um ritmo muito alto, então... acaba caindo o nível, né? Você nivela o esporte pelo físico e não pela qualidade técnica dos jogadores, e eu acho que isso é um problema, mas estão conversando de tentar adequar o calendário ao calendário europeu. Se isso acontecer, vai ser um super passo, né, no polo aquático brasileiro. E eu acredito que pouco a pouco o que o handball já fez de ir mais gente para a Europa, principalmente no feminino, que as meninas foram campeãs em 2013, né? Sim. Eu acho que o masculino tá dando esse passo com mais gente lá. Você vê, alguns atletas do handball já são campeões da Champions, né? Acho que o Rogerão, o Thiago, o Raniel, do masculino. Então já são 3, né? No feminino, a Duda já cansou de contar quantos títulos ela tem. O nem ganhou o último. Então, assim, é uma coisa que precisa no meio do polo aquático mais gente para lá. E o pessoal entender que vai chegar lá como um investimento na carreira também, que foi o que todos esses atletas do handball, até onde eu sei, fizeram, chegar por baixo e ir crescendo e não achar que vão chegar lá no Barcelona como eles estão, né? Mas isso eu creio que para a seleção é muito importante, mas a gente também não pode esquecer, porque justamente acontece isso. Eu acho que a nossa confederação priorizou muito tempo as nossas seleções, que não deixa de ser importante, só que deixou a competição nacional de lado, e principalmente das categorias de base. Eu não sei como funciona no polo, porque a gente sabe que vai chegar uma hora, tem que ter renovação, tem que ter são novos atletas que vão vir, e se não tiver uma preparação que eles possam, pelo menos aqui, nesse primeiro período, começar no Brasil a se desenvolver, para depois, quem sabe, ir para a Europa, não vai dar certo a modalidade não vai crescer, né? Mas foi exatamente por isso que eu comecei falando do calendário europeu de se adequar, porque eu concordo com você, tem que ter uma liga nacional boa, só que assim, chega uma hora que o atleta aqui no Brasil ele não tem como se desenvolver mais, então ele tem que ir pra fora, e ao mesmo tempo tá muito igual o handball. Se tiver uma liga nacional boa aqui, durando 8 ou 9 meses, um campeonato que todo final de semana você joga com tudo certo, atletas da Europa vão querer vir pra cá, então o nível aqui vai melhorar e até os brasileiros vão falar, nossa, tem um campeonato legal, pra que eu vou pra fora? Ficar longe da minha família, longe dos meus amigos, passando um frio desgraçado na Europa, se eu posso estar aqui no Brasil tendo tudo isso perto das pessoas que eu amo, né? Então, eu realmente acredito numa estruturação, só que nesse primeiro momento, a curto prazo, eu acho que mais atletas têm que ir pra fora. Entendi. Pra dar esse primeiro passo. Mudou o calendário? Vocês deram um passo de vocês, ajustaram um calendário, arrumaram esse primeiro ponto? Agora tudo bem, vamos começar a trazer todo mundo de volta. Reestruturar vamos fazer o bicho pegar aqui no Brasil e não lá fora. E quanto aos campeonatos de base, sinceramente, normalmente são campeonatos de uma semana, o Campeonato Brasileiro, também poucos jogos no ano, e o que faz o atleta desenvolver, vocês sabem mais do que qualquer um, que é jogar. É claro, treino é treino, claro, e jogo é jogo, claro, né? E assim, no polo, não sei como é que funciona a questão, são competições estaduais e tem uma nacional também. Isso, só que você se inscreve, não tem uma classificação. Então eu acho que também, se você, por exemplo, pegar o Campeonato Paulista e colocar um objetivo que, sei lá, 3 ou 4 se classificam para o brasileiro, isso vai criar uma rivalidade, uma competição interna que vai melhorar o nível, como funciona na Europa. Então, para você, por exemplo, se classificar para o Campeonato Espanhol de Polo, pela Catalunha, acho que vão os 3 ou 4 primeiros. Então, o Campeonato da Catalunha acaba sendo um campeonato forte, porque tem concorrência. Se eu não jogar bem, eu não vou pro Campeonato da Espanha. Tipo, hoje, se eu Zeba e o Grumi quiser montar um time de polo, a gente se inscreve no Campeonato Brasileiro e joga. Você se inscreve na Liga Nacional e você vai pra Liga Nacional de Polo Aquático adulto. Acaba tendo a segunda divisão, só que acaba que os times mesmo falam, eu não tenho condição de entrar na divisão 1, vou entrar na segunda divisão. Mas por saber... né? Que sai mais caro, por recurso e até por chegar lá e falar, vou tomar de 20, então não vou pro campeonato da galera que, na verdade, usa como um hobby o polo aquático, que eu também acho super importante, você ter os amantes do esporte. Claro. Por exemplo, agora tá começando o circuito de águas abertas, né? Campeonato na praia, imagina, você vai pra Praia do Rosa e jogar polo aquático. Super legal, um negócio diferente. Mas isso é uma maneira de fomentar a modalidade. Né? Exatamente, então você tem que ter o alto nível... Né, seleção brasileira, liga forte, só que você tem que ter o amante do polo aquático, que é o cara que vai consumir aquilo também, né? Claro. E você falou de seleção brasileira. Desculpem, não posso fazer. Olha ela aí. Desculpa, Siri. Fica tranquila. E você... Estão gravando, hein? Vai lá. A Siri escuta tudo, cara.
E você falou de seleção brasileira, cara. E para quem não sabe, o polo é uma das seleções que mais faz uso de atletas estrangeiros, né? Se usa dessa... Como é que funciona a regra mundial aí do órgão que regula? Que é o órgão? É a FINA? É a FINA, né? A Federação regula. Internacional de Natação, e acaba acontecendo o seguinte, você pode jogar Olimpíada até por 2 países diferentes. Então, por exemplo, aconteceu para o Brasil, nós tínhamos alguns jogadores brasileiros naturalizados espanhóis e até que um era, na verdade, o Perrone era brasileiro naturalizado espanhol, Paulo Salem é filho de brasileiro, só que já tinha jogado pela seleção de base da Itália, o Adri já tinha jogado pela seleção da Espanha de base, só que o pai era brasileiro, então eles acabaram sendo repatriados. O Ives é um cubano naturalizado brasileiro porque é casado com a Luana, né, que acabou indo para Cuba estudar medicina, voltou e tal, eles se conheceram lá, então todos esses fizeram os processos naturais e a gente teve 2 reforços aí, o Soro e o Vrilit, que são 2 medalhões, né, que tiveram a cidadania esportiva brasileira, que a FINA permite, diz se você mora no país há mais de 1 ano e se você não está atuando por outra seleção, você pode trocar de nacionalidade. 1 ano. Se você fica 1 ano sem atuar por outra seleção e morando, residindo naquele país, você consegue provar isso, você consegue mudar de nacionalidade, só que reza a lenda que outros jogadores poderiam vir ou até trocar de país, só que já jogaram Olimpíadas por 2 países diferentes, então não puderam fazer. Sim. Entendi. No handball são 2 anos, se eu não me engano. Você não pode atuar pela sua Porque seleção. o Qatar fez bastante isso, né? O Qatar fez bastante isso, não. Né? O Qatar fez o Mundial pra isso, pra montar o time. Os caras montaram, despejaram 1 milhão de dinheiro lá pros caras. Os caras tinha notícia que os caras ganhavam um jogo lá, hoje ganharam um Bentley. Hoje ganharam um apartamento. Então, tem gente lá até não hoje. Tem time no Qatar de polo aquático, não, gente? Cara, tem que rezar pro Sheik um dia mergulhar e tacar uma bola pra ele. Fala assim, que pô, legal isso aí, já era. Aí acabou. Porque isso acaba trazendo dinheiro pro esporte inteiro, em geral, claro, né? Não só claro. pra aquele país, mas os outros países vão ter que investir também, né? E você vê como benéfica essa vinda desses atletas, dessa... Eu achei muito importante, porque assim, elevou um nível de uma geração do polo aquático brasileiro. Então naquele momento foi muito importante, acho que a gente conseguiu resultados inéditos, medalha na Liga Mundial, ganhamos da Sérvia na Olimpíada, que era atual campeã do mundo, campeã europeia, campeã de tudo, e depois foi a campeã no Rio. Então foi benéfico para muita coisa. O Soro, por exemplo, foi se aposentar esse ano e se aposentou como atleta da seleção brasileira. Legal. Né? Ele é croata? Ele é sérvio. Sérvio. Medalhista olímpico sérvio, campeão do mundo, um dos melhores goleiros que o mundo já teve. Ficou com a gente aqui depois da Olimpíada mais 5 anos. Então, quanto a gente não pôde aprender com esse cara? Você é louco. No meu ponto de vista, o dele foi o mais benéfico de todos, porque pós-Rio, ele foi para Mundial, foi para Pan-Americano, foi para Copuana, a gente conseguiu alguns resultados, inclusive que a mão dele lá atrás ajudou, né? Porque o cara... Faz a diferença, né? Faz a diferença. E hoje em dia tem um moleque subindo muito bem, o João Pedro, que estava na melhor equipe da Espanha, agora foi para uma super equipe na Sérvia, que o Soro ajudou o moleque a crescer, passos, né? Sabe? Nos 2 anos, acho que o João teve a oportunidade de estar com o cara, de aprender um detalhe, um fundamento, um posicionamento que, infelizmente, a nossa cultura aqui talvez não trouxesse. Sim. Então tem a parte benéfica, que eu achei muito importante, só que ao mesmo tempo... eu acho que foi mal utilizado. Isso que eu ia falar. Foi mal utilizado porque a gente podia fomentar fora do eixo Rio-São Paulo, principalmente polo aquático, com esses caras. E eles podiam ter ficado aqui pós-Rio, por falta de projeto, por... enfim, planos deles profissionais também, voltaram para a Europa, alguns pararam de jogar e eu acabo... nisso eu sinto que foi prejudicial... por não ter sido usado da maneira correta. É o plano, né? Como que é feito o negócio. Então é interessante, o cara vai vir, vai jogar, vai trazer resultado, tá bom. Mas o que mais? O que vem, o que agrega a vinda desse atleta, né? Então você citou o Soro goleiro, que já vem um menino vindo, que teve a oportunidade de treinar com ele, teve melhora técnica, enfim. E o que mais esse cara, se a gente tivesse, talvez, vamos pensar que é um esporte estruturado, a gente teria escolinhas para esse cara ir lá e dar o treino, a gente teria, né, locais de clínicas. E rodar o país, procurar... fomento da modalidade, enfim. Eu sempre cito isso aqui, vai ser eterno no handball. A gente teve a vinda do Jorge Ribeiro em 2 ocasiões. Uma para o ciclo olímpico de Pequim, de 2008, e o retorno dele para o ciclo olímpico do Rio. E, cara, hoje a seleção que vai base dele. A Olimpíada, cara... Ele tirou das categorias de base. Que ele tirou dos acampamentos. De projetos que ele viajava o Brasil, né? Ele fazia os acampamentos estaduais, regionais, e depois um acampamento nacional. E aí, cara, dali você se padronizava o negócio, tinha a seleção bonita. Cara, hoje a gente tem seleção para mais 5, 6 anos.
Mas o problema é, e agora? A gente ainda usa um legado olímpico aí do Rio, né? O handball em seleção, falando de seleção. Sim. A gente usa esse legado olímpico, mas, cara, acabando Tóquio 2021, Paris 24, agora 28, meu amigo, você já começa a falar, cara, E aí? como é que a gente vai, como é que a gente Quem vai, tá porque vindo aí? Os atletas não são eternos, infelizmente, né? A gente vai aprender muito com essa geração que tá aí do handball falando. Tenho certeza que você aprendeu muito com a que veio atrás, que roeu o osso pra caramba, até que chegou. Muitos também participaram da Olimpíada com você, né? O Charuto, a galera mais velha aí, Sim. Que eu conheço. E vocês, atletas dessa geração mais nova, fizeram proveito. Mas, cara, e o próximo passo? É isso que me preocupa muito, né? Olha, eu entrei na seleção adulta em 2010, né? Com 16 anos, um moleque. E tinha Charuto, tinha um pessoal mais antigo que já vinham com alguma bagagem, né? O Gabriel Reis, por exemplo, ele já tinha ido para dois Pan-Americanos. Em 2011 a gente foi pro Pan-Americano junto, que foi a terceira medalha dele. E eu olhava aquilo e falava, nossa, o cara tem 2 medalhas em Pan. Tipo, o cara já jogou na Europa. Realmente era uma referência, né? Sim. Aqui dentro do Brasil. Então, eu acho que isso faltou um pouquinho quando esses estrangeiros vieram, porque de usar realmente como um fomento da modalidade e até para chegar e falar, hoje a seleção brasileira ela vai treinar nesse clube para toda a molecada ver o treino. Como funciona. Então, acabou que, na verdade, quando veio o principal, né, responsável por tudo isso foi o Ratko Rudic, 6 medalhas olímpicas, 4 ouros olímpicos como técnico. Senhora. Acho que ele já ganhou alguma coisa, né? Nada, né? Faltou ele era atual campeão olímpico com a Croácia em Londres e ele veio para ser nosso técnico. E o cara é um fenômeno. Foi mal aproveitado. Por quê? Porque ele não viajou cidade a cidade, clube a clube, para desenvolver a modalidade. Eu concordo também que, tratando-se de Jogos Olímpicos, a preparação era puxada, a gente viajava muito, treinava muito. Vocês sabem também como é que é essa preparação, vocês dois. Sim, não, eu acho mas que o pessoal que está assistindo, que talvez isso, não conheça, assim, eu não culpo o Ratko longe disso. Ele foi contratado para quê? Exato, pegar uma seleção olímpica. Dá resultado. Aquela seleção, aqueles tantos atletas, eles tinham que dar tal resultado. Talvez se tivesse sido passado para ele uma outra função, talvez ele tivesse feito. Ou também não sei se foi passado, ele não quis fazer. Não faço parte da política, né? Não sei como foi o contrato dele, mas no meu ponto de vista, Grume, se eu pudesse escolher, além de tudo que ele fez muito benéfico para aquela geração Rio 2016, se ele tivesse viajado um pouquinho o Brasil, levando a experiência, o legado dele, acho que o legado pós-Rio teria sido maior, não só ele, como os estrangeiros também. Só que é aquilo, gerações foram estimuladas também por um resultado de uma Liga Mundial, que a gente ganhou uma medalha, ganhando da Croácia, que era atual campeão olímpico em 2015 na Itália, por 17-10. Na mesma ocasião a gente ganhou da Austrália, para chegar e pegar Estados Unidos numa disputa do bronze de uma Liga Mundial que era impossível de sonhar com aquilo, tá perdendo o jogo inteiro no último quarto, empatar o jogo e pros pênaltis, ganhar dos pênaltis, sem o Soro no gol. Ou seja, então é aquilo, o legado que o cara falava, isso aqui você tem que sofrer no dia a dia, é uma guerra diária, é uma luta, o polo aquático é muito psicológico, ele trabalhava muito na gente isso, então hoje em dia, assim, por esse legado olímpico, né, a minha obrigação e a dos poucos que restaram, eu, o Braga, o Rudá e tal, passar isso, né? A gente tem que passar isso pra molecada, de pegar e falar, ó, o trabalho com ele era assim, era disciplina, é em primeiro lugar, porque a disciplina no esporte é fundamental. Então, você precisa, desde o horário é importante, desde o uniforme que você vai colocar é importante. A gente passou muito por isso, é bem parecido com o que a gente passou. Porque tem hora que é chato, só que, por exemplo, eu vejo no caso do handball, né, falando com os meninos lá na Europa, pô, eles têm multa por tudo. Sim. Ah, meio errado é multa, é horário é multa, é, sei lá, tomou banho fora de hora é multa. No polo não tem essa cultura ainda. Lá na Europa, até tentei colocar isso nos times que eu joguei, gente, era engraçado. Porque aí não, tem que abrir uma exceção, tem que abrir outra. Não, aí acabou. E aí, a gente tentou também, a tal da caixinha aqui, até da caixinha. A história da caixinha, mas aí é briga eterna. Né, nunca funciona, né? Aqui, por exemplo, por ser um esporte semi-profissional, né, no Brasil, porque tem alguns que são profissionais e outros não, você não consegue fazer isso. É, difícil. Só que é aquilo, numa empresa, se você tem que estar às 8 para uma reunião, você chega às 8h10, o que acontece? Isso. A primeira vez vão tolerar, a segunda já vão puxar sua orelha. É o mínimo, cara, uma coisa que eu falo muito pros mais jovens, eu já tô velho chato, né? Eu já era velho chato há 10 anos atrás. Hoje, então, cara, é questão de comprometimento, compromisso em respeito com você e com quem tá do seu lado. Seus companheiros, exato. exato. A gente tá falando aqui de esporte coletivo. Exato. Né? O Nori teve aqui, a gente falou muito da história do esporte individual, que é você com você mesmo. Cara, se você não... De repente você pode não ir para uns Jogos Olímpicos porque o treinador não gosta de você. Mas o cara do esporte individual, meu amigo, o cara não conseguiu o índice. Se ele conseguiu o índice, não tem o que fazer, né? Um exemplo disso, até que eu acho que eu vou me adiantar na nossa conversa, isso acaba sendo
um assunto que na comissão de atletas a gente teve que tratar essa semana, com um garoto do Sub-23 do Remo, que ele fez índice, ele tinha 94,80 do índice, ou seja, o melhor índice que o Brasil tinha conseguido, e a confederação não queria levar o garoto, porque tinha um projeto Remo A4 e tudo, e através desse projeto, eles tinham falado que iam investir nesse projeto, que é um barco de 4 pessoas, e nós, através da comissão, tivemos reuniões com a diretoria da confederação e tal, e nós acabamos conseguindo uma opção que era fazer uma vaquinha pro moleque ir. Em menos de 2 dias, eu vi isso. em menos de 2 dias, a gente passou os 36 mil reais pro moleque ir pro Mundial. Uma vaquinha pra um atleta que tem índice olímpico. Índice mundial, porque que não, é sub-23. Sub-23. Só que é o futuro. Claro. E não ter o suporte da sua confederação. É assim, a confederação fez um regulamento que eles iam investir num projeto, Remo A4, que é um barco de 4 pessoas e tal, e eles justificaram o porquê pra gente. E quem tivesse nesse projeto, que esse garoto foi convidado a participar, e ele não quis participar, não sei se por ele, pelo técnico, enfim, eu já escutei tanta coisa, não sei exatamente onde entra. Tem sempre 3 versões, né? A sua, a minha, a verdadeira. Então... Exato. E aí o que aconteceu foi que a gente teve que entrar em ação, fazer um meio de campo pra exemplificar aqui, simplificar toda a conversa. O moleque chegou e tinha um índice, e é a prova que o Brasil tem um atleta classificado para Tóquio, ou seja, uma próxima geração de uma prova olímpica, de uma prova que está dando certo, enquanto outro atleta que estava na mesma condição que ele, que o clube do atleta vai pagar, está classificado, mas numa prova não olímpica, só que o clube do atleta vai pagar para ele e o clube desse garoto não ia pagar. Através da comissão de atletas a gente se juntou, fez um movimento para conseguir... Porque o futuro do Brasil, qual é? Um moleque que tá no Sub-23, claro. Que é o primeiro ano de Sub-23, o moleque é campeão sul-americano, campeão brasileiro. Quem vai chegar? Quanto antes eles entrarem nessas competições internacionais, a chance pra crescerem e evoluírem, porque... Esse é o país do futebol. Exato. Esse é o país do futebol, cara. Você resumiu tudo, a gente resume tudo nisso, porque é o país do futebol, cara. A gente não tem um plano, inclusive hoje teve o tuitaço, não sei quando vai ao ar, tá? O programa, mas hoje no dia 23 do 6 teve o tuitaço da... PNG? PND. Plano Nacional de Desporto, que há quanto tempo tá lá travado, isso que não vai pra frente? Vixe, tem anos, viu? Então, só para introduzir, assim, o Grumi também, ele faz parte da comissão, ele é membro da comissão de atletas do COB, que é eleito de 4 em 4? 4 anos. 4 em 4 anos, para brigar justamente por essas situações aí. Lado dos atletas. Pelo lado dos atletas, enfim. E tem as reuniões lá com os caras importantíssimos, né? E tem essa briga, hoje rolou o tuitaço, fala um pouquinho sobre... na verdade, assim, a comissão de atletas do Comitê Olímpico Brasileiro já vem com alguns anos, né? A passada eu não podia... Não tinha conhecimento, né? E aí para essa de 2021 a 2024, até atletas do handball me incentivaram a entrar, né? Porque de outras modalidades, não só do hand, falaram, a gente precisa de mais gente que queira realmente o bem do esporte, que viva do esporte, que tenha vontade de dedicar o tempo ao esporte. Sim. E aí comecei a gostar da ideia, falei, bom, vou entrar para ver. E eu tô do lado de medalhões ali, né? Você tem desde o Thiago Zidaduda do handball, a Hortência do basquete, a Iane do pentathlon, sabe? O Fabiano do atletismo, tem só craque lá. Né? Acaba sendo um orgulho estar no meio de tantos atletas, porque qualquer reunião ali se aprende alguma coisa, é impressionante. Sim. E é uma troca de figurinha, então a gente teve que fazer um regimento interno, exatamente para ficar tudo claro, transparente para todo mundo e até para as próximas, né, comissões que vierem. Então o nosso objetivo também é estruturar as comissões de atletas dos atletas, né, das confederações. Então, através da do COB, a gente vai estruturar as 12 das confederações, né, são 35 se eu não me engano, para chegar e ter até um nível de hierarquia, né? O atleta que precisa de ajuda, ele procura a comissão da sua confederação, se não der para resolver, chega na da CACOB, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, pra gente brigar. Já tá valendo isso? Já estamos estruturando, mas já a ideia... Em breve. A ideia já é começar a colocar mais isso, só que a gente ficou 3 meses mexendo no regimento, porque do mínimo detalhe ao máximo detalhe a gente estava prestando atenção. Pra não dar brechas, né? Porque... E vai ter alguém que vai achar uma brecha. Porque não tem... Sabe, por exemplo, nas confederações, os atletas, a comissão de atletas tem que ter direito a 1/3 dos votos em assembleia. Sim. Você sabe disso? Sei. Acontece em toda a confederação? Não. É uma das coisas que a gente vai... A confederação primeira vez. Primeira vez. Então, mas
esse é o nosso objetivo, que não seja a primeira vez no handball, mas agora todas as modalidades vão ter que ter. Então, o nosso trabalho também vai ser ajudar essas comissões Isso até para repasse de verba, né? Se não tiver adequado, a confederação não recebe repasse de verba. Que está acontecendo isso agora. Acho que tem 2 que estavam tendo problema, né? Tinham, se eu não me engano, o vôlei e a ginástica estavam tendo esse tipo de problema porque o presidente se reelegeu mais de um mandato. Então tem um monte de regra que é exatamente o que a gente vai tentar mudar daqui para frente. Eu acho que também faz parte do legado olímpico que eu participei do Rio, né? Porque para você ser candidato à CACOB, você precisa ter participado das últimas 3 edições, né? Então, por exemplo, para a próxima vai ser Paris, Tóquio e Rio. Isso. Agora, na que eu tô, né, foi Rio, Londres, Pequim. E tem 4 atletas, né, de experiência para ajudar a gente de Olimpíadas passadas. Então, por exemplo, a Hortência, o Clodoaldo do atletismo. Então, tem algumas mais pessoas... das antigas. Para quê? Para trazer a experiência e ajudar a gente, só que essas pessoas não têm direito a voto. Para também ser uma coisa mais... São como mentores, assim. Isso, para participar, enriquecer as reuniões. Então, assim, a presidente da comissão é a Iane, né? Ela conduz a reunião, é impressionante porque... Flui, né? O negócio são... A maioria das reuniões que nós tivemos, dos 25, tem pelo menos 20 atletas participando, dos membros. Muito legal, cara. Que legal. E já teve, o presidente do COB participou, Rogério Sampaio, o pessoal do COB já participou de algumas para explicar como funciona solidariedade olímpica, como funcionam algumas coisas que a gente precisa saber. Claro. Porque também faz parte do nosso... né, do nosso trabalho lá, saber como funciona o Comitê Olímpico do Brasil, claro, e aonde a gente pode entrar, como a gente pode ajudar, como a gente tem que fazer as coisas. Então, assim, tem hora que vem umas pautas bombas, né, como essa do Remo, que a gente tinha um dia para resolver, né? Conseguimos marcar uma reunião, conseguimos ampliar o prazo do menino ser inscrito, ou seja, é aquilo, você fica igual um maluco, uma barata tonta, pega celular, liga pra um, liga pra outro, Zoom, sabe? Não, Mas deu certo, então é gratificante saber que a gente conseguiu ajudar um garoto que pode ser o futuro do remo brasileiro, né? E é aquilo, o resultado que ele vai obter no Mundial a gente não sabe, né? O Mundial Sub-23 é o primeiro ano dele de Sub-23, só que a gente conseguiu ajudar o moleque a estar lá, a se desenvolver, para quem sabe em Tóquio ele não vai poder participar, né? Mas ele vai assistir de um jeito diferente, vai se motivar para Paris, ou para Los Angeles, ou para uma outra Olimpíada, e o legado... Tem que começar de algum lugar, né, cara? Tem que começar de algum Não, lugar. é muito legal a gente ter essa noção que, pô, pra quem tá começando, atleta, tem esse objetivo, tem um grupo seleto de ídolos e atletas que estão brigando por você lá dentro do COB. Passaram por experiências, exatamente, que sabem as dores. E sabe o que é o mais legal? Que o COB tá dando total apoio à comissão de atletas. Isso sabe, o presidente Paulo Vanderlei, ele tá ajudando ao máximo. Ele vê a importância. Então, por exemplo, a Iane, que é a presidente, e o Fabiano, que é o vice da comissão de atletas, ele está em todas as reuniões do COB, de prestação de conta, do conselho de administração. Então, eles fazem parte daquilo também, que é muito legal. Para quê? Para ver como funciona o esporte brasileiro. Depois eles vêm trazer um feedback pra gente. E a gente teve que participar, por exemplo, de algumas prestações de contas. Então, tal conta foi gasta assim, isso foi... Então a gente começa a ver onde vai o recurso, né, do esporte brasileiro, que também é super legal. Que foi o que você falou, algumas confederações vão ter problema de repasse de verba. Sim! Por isso que a confederação vai chegar... E vai ter que fazer a coisa direito. Pra quê? Pra ter um repasse de verba, pra investir no esporte, pra modalidade se desenvolver, né? E você tá falando de umas coisas, de uns papos que muitos atletas, a grande maioria dos atletas mais jovens que talvez estejam escutando, fala, puta, negócio chato. Cara, não tem jeito, vai ter uma hora que a água vai bater na bunda, você vai ter que se informar. Tem que se envolver, exato. Vai ter que dar a cara a tapa. Cara, senão você vai ser simplesmente um cara, passeio pelo esporte. Cara, você precisa entender de onde vem a verba, pra onde vai, por que eu tô fazendo aquilo, por que eu tô fazendo isso. Cara, isso é importantíssimo. Eu, infelizmente, no momento que eu tive de tentar começar a entender, fui rechaçado. Olha, eu confesso que não era uma coisa que me agradava, não era uma coisa que eu queria. Mas é necessário. Mas vários atletas de nome, participe e tal, ajuda. E eu comecei a entender como uma coisa mais importante. Se tratando de Comitê Olímpico Brasileiro, eu falei, eu vou porque realmente é uma coisa séria, uma coisa grande. A gente vai... Não só eu vou agregar, mas eu vou aprender lá dentro. É o que eu falei. Com esses nomes que eu falei, mais Arthur Zanetti, mais Chico Barreto, mais Poliano Kimoto. Você acha que eu não vou aprender em cada reunião com esse povo? Mais uma galera que... E aí o que eu acho legal é que o COB tá dando oportunidade para esses atletas e muitos outros a possibilidade de se capacitar, de poder falar, vários cursos, exato. de poder saber
o que realmente tem que fazer, o que falar, dando ajuda com ensino, com cursos, enfim, com um monte de coisa. Então, o COB tem o IOB, né? Não sei se é do Instituto Olímpico Brasileiro, para quem não sabe, diversos cursos, até de transição de carreira, que eu não sei que ajuda muito. Qual que é a regra para fazer, né? Porque eu ainda tenho bastante tempo para treinar e me dedicar. Acho que você tem que ter participado dos Jogos Olímpicos, não sei se tem restrição. Não tem restrição. Não sei exatamente qual é o regulamento, mas tem curso antirracismo, tem de tudo que você pode imaginar no Instituto Olímpico Brasileiro, você tem. Então o COB está preocupado também com a educação dos atletas e da comunidade, né, do esporte. Porque tem técnico, tem curso para técnico, para gestor, para atleta. Então aquilo, hoje em dia só não se capacita quem não quer, a verdade a gente tem que tentar fazer do Brasil, deixar de que o Brasil seja só o esporte escolar, né? Conhecido como esporte escolar, todo mundo pratica alguma coisa, praia, mar, a gente está sempre praticando atividade física, mas a gente precisa também melhorar a nossa estrutura e isso é a prova disso, que o COB dá essas oportunidades, é a quantidade de atleta que a gente tem hoje, inclusive no governo, né, de atletas que se capacitaram, que estão preparados hoje para assumir cargos mais importantes dentro do governo, enfim, dentro de órgãos do esporte. Cara, próximos passos aí do polo. Bom, agora em agosto a gente tem Troféu Brasil, acho que vai chamar, nem sei. Você tá no Pinheiros. Tô no Pinheiros. Pinheiros e tá na equipe... Isso, e agora eu saí do Mataró, né? Acabou a temporada e tô vendo pra onde eu vou. Ainda mais volto pra Europa porque quero continuar me desenvolvendo, jogando em alto nível, vivendo essa sensação de que cada sábado é uma final. Vocês sabem o que é isso. Acho que é pra isso que eu vivo hoje em dia, né? Pra ter aquele friozinho na barriga, aquela sensação de dormir na sexta-noite pensando no adversário. O dia que não tiver, não é bom parar, meu amigo. Exatamente. O jogo que for, pode parar. Exatamente, né? Tem gente que fala, nossa, mas você ainda sente frio na barriga? Ou você ainda tem aquela sensação de representar o Brasil? Eu falo, o dia que parar, eu posso jogar. É isso. Porque você tá com quantos anos? 27. Ixi, Maria. Então, o dia que parar, de sentir se eu quero realmente me dedicar a outra coisa, passar a experiência que eu tive pra frente, enfim, não sei exatamente o que eu vou fazer. Mas a gente tem de 3 a 8 de agosto, a princípio, o Troféu Brasil, que vai ser lá no Rio de Janeiro, no Flamengo. E aí o resto ainda não tem nada oficial, porque o Covid, regulamento, o que vai acontecer. Então a gente está se dedicando agora para esse campeonato, que vai durar uma semana, vai ser um nível bem forte, porque vai ser logo depois dos Jogos Olímpicos. E já tem time falando que vai trazer estrangeiro, então a pedreira vem mais forte, né? Cada time acho que tem direito a 2 estrangeiros, ou 3, não 2, se eu não me engano. E aí são 2 jogadores de alto nível que vêm e... Faz diferença na competição. Os caras vêm pesado. Aí dá uma bala pro cara. Mas é muito legal, porque o atleta brasileiro que não tem a condição de jogar na Europa, ele vai ter a oportunidade de marcar esse cara. Exato. E vai ver o que o cara faz. Nesse sentido é muito legal. É muito legal. E eu acho que é muito importante ter esse campeonato de uma semana para isso. Porque é mais barato pro pessoal trazer um gringo e o brasileiro manter esse cara aqui, né? E na atual situação do mundo, sanitária do mundo, é o que dá pra fazer também, né? Só que o meu sonho é ter a Liga Longa, pra quê? Pra chegar... Estruturada para os caras que... E acontecer como o Pinheiros fez. O Pinheiros tá com um goleiro gringo há 3 anos aqui. Que jogou comigo na minha primeira temporada na Itália. Ele acabou vindo pra jogar uma semana. Gostou, falou, nossa, quero ir pro Brasil. O Pinheiros fez uma força desgraçada, conseguiu trazer o cara, tá 3 anos aí. Que legal. Bacana, cara. Sabe? Então, acaba sendo uma coisa... Pô, eu fui pra Europa, conheci o cara, ele queria vir jogar uma semana... Por uma semana que ele veio jogar, ele gostou do Brasil, achou legal, quis vir pra cá e tá ajudando pra caramba o polo do clube, então... E agrega pra toda a comunidade do polo, né? Exato, até, por exemplo, tem outros clubes que perguntam coisas pra ele e tal, o que acaba sendo legal, porque tem muita gente que fala, nossa, mas o Pinheiros tá fazendo isso por benefício próprio. Não, é por benefício da modalidade também. Porque quanto mais atleta de nível tiver aqui no Brasil, mais a modalidade vai pra cima, então... Ô Grumi, pra gente finalizar, fala aí dos seus parceiros que você tem. Eu sei que você tem um monte, cara. O rei do Instagram, a parceria. O cara tem 38 mil parceiros que ajudam. Brincadeira, mas é importante esse trabalho. A gente falou com alguns que já passaram também por aqui pelo Pod Esporte, sobre essa importância da parceria, né? De se ter parceria. Às vezes o atleta espera um patrocínio. Vou viver o cara vai me dar 10 mil reais por mês, eu vou entregar 2 posts no Instagram por causa disso. Não é tão simples assim, fala pra eles. Não é assim, infelizmente. Até falando disso, eu fiz uma faculdade de marketing, agora estou cursando educação física, né? Então eu tenho uma noção até dessa parte. Quando eu cursei marketing, eu aprendi bastante com isso, que é isso. Você acha que vai vender 2 posts por 10 mil reais, você vai virar um influenciador de 1 milhão de seguidores, né? Exato. Você não vai ser atleta. Mas eu tenho alguns parceiros, né? A Boali é uma das... Eu sou do time Boali, né? Que é de alimentação saudável, que inclusive a Boali agora patrocina o time Brasil, né? O Comitê Olímpico Brasileiro.
A FDC, quem me dá suplementos, então é super importante para tomar o ômega 3, eu que já tive bastante lesão, tomar alguns anti-inflamatórios naturais ajudam bastante. A Cafeine Arm, né, que tem até aqui, não foi combinado, não foi combinado, mas o Super Coffee para aquele pré-treino você toma, você sabe como é que é. Aquela ajuda, né? Inclusive hoje agradeci porque chegou lá para mim, né, aí, então que maravilha. Super bacana. E aí tem alguns outros restaurantes que às vezes, mais parcerias pontuais, né, que acabam acontecendo, roupa, a Sawari, por exemplo, com roupa, né, com calça jeans, então me ajuda bastante. Aí já tive com outras marcas maiores, como a Flor Mel, que todo mundo conhece de docinhos, né, demais, saudáveis. Cara, não tem jeito, você tem que, o cara te apoia, é importante qualquer veículo que você vai, o cara tá aqui com boné, tá com a roupa do clube, cara, você precisa, né, botar essa marca pra rodar. Se o cara tá te ajudando, é uma via de mão dupla. Né? Até aquilo. Hoje, por exemplo, não é brincadeira, mas eu tava treinando, aí pra conseguir vir aqui chegar a tempo, eu comi uma marmita do time Boali, que é saudável, uma alimentação saudável. Se eu não tivesse, talvez eu fosse comer numa padaria, um sanduíche, e eu consegui manter uma alimentação saudável. Então, toda noite, eu não preciso me preocupar onde eu vou comprar o suplemento e tal. E não vou ter perigo com doping. Porque, por exemplo, tanto o Cafeine Arm quanto a FDC são marcas que tem relatórios, tem estudos, comprovam, e tem tudo que um atleta pode tomar com segurança. Então é aquilo, se eu tiver que tomar um suplemento que eu não sei, não vou tomar. Não vai ter a história da contaminação. Contaminou, que é um saco. Enfim. E é aquilo, vocês dois sabem também, acho que já fizeram até mais exame de doping que eu. Preocupa até quem não tem nada. Lógico, na hora que você senta ali, meu amigo. Às vezes o cara tá um bonecão ali, não tem nada. Cara, vai dar alguma coisa que o cara nem imaginava, o negócio do cabelo. Tem muita gente que não sabe, mas, por exemplo, Neosaldina é doping. Já teve atleta que foi pego. Exato. E isso é uma das outras coisas que a gente vai trabalhar até através da comissão dos atletas do COB. Educar todos os atletas o que é doping, porque a gente fez um questionário, por exemplo, um monte de gente fala, não, pergunta pro meu amigo se isso é doping ou não. Acontece. Às vezes o amiguinho não sabe, né, gente? Então tem médico. E te oferece o medicamento errado, amiguinho. Tem um monte de amiguinho. Mas a gente sabe o que acontece, né? Então, são coisas assim que, graças a Deus, eu tenho a rede social ativa e tal, mas o meu objetivo com ela, no começo não era nem a parceria pra mim, e sim o fomento da modalidade. Legal. Acaba que vira consequência, você faz bastante também, sabe como é que é. E é super legal, porque é um jeito que a molecada mais nova, né, as crianças, né, homem, mulher, tudo, eles conseguem ter noção de como é a vida de um atleta olímpico, como ele tem que se sacrificar, ele tem que deixar de fazer certas abrir mão coisas. De muita coisa, exato. Que é aquilo, falar que quem nunca deixou de ir num jantar de família, ou em alguma coisa. Pai, datas mãe, importantes, filho, exato. E falar, é gostoso? Não é gostoso não estar. Mas vale a pena? Vale super a pena. Então, são coisas que eu fiz, faço e vou continuar fazendo enquanto eu tiver essa sensação de que o esporte muda a minha vida. E espero que mais gente possa sentir isso, né, com o esporte, não só o polo aquático, né, quem quiser ir pro polo aquático, melhor ainda, vamos lá. Mas eu acho que o esporte em geral e essa troca de figurinha entre os esportes, acho que é muito importante e tem que ter cada vez mais, porque a gente precisa, né, uma experiência que acontece com você no handball, que talvez vai acontecer comigo no polo, que eu vá passar para um cara da natação, então vira uma roda de experiência, né? E por isso existe até o Pod Esporte. Um dos motivos da gente ter criado esse podcast aqui é justamente para entender todas as modalidades, entender com a visão do cara, com o gestor do esporte, com o cara do marketing esportivo, com o cara, com o médico, com o fisioterapeuta, com todo mundo que permeia o esporte de maneira em 360 graus, de entender tudo que permeia o esporte. Cara, Grumi, queria te agradecer demais, cara, a sua vinda aqui. Foi top, muito legal. Seu tempo, seu trabalho, de saber mais a fundo o seu trabalho da comissão de atletas do COB, de saber do seu trabalho dentro da piscina. Isso aí eu já conheço de longa data, eu te acompanho, vejo, a gente às vezes conversa. Cara, parabéns pela sua carreira e a gente pode ter certeza que aqui o Pod Esporte, eu, Zeba, a Olá Podcast, todo mundo aqui vai estar sempre torcendo muito por você, sempre torcendo muito pelo polo aquático do Brasil. E de portas abertas, né? Sempre portas abertas. Valeu, obrigado Diogo, Zeba, obrigado todo mundo. E assim, isso é fundamental pro esporte. A informação tem que chegar para todo mundo em todos os níveis, né? Então acho que isso do gestor ao atleta, do cara do marketing. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da minha carreira, dos meus parceiros, dessa caminhada no esporte, do legado do polo aquático. E façam esporte, independente se profissionalmente,
de forma amadora, por hobby, divirtam-se no meio esportivo. Esse acho que é o mais importante que a gente faz até hoje, né? Claro, opa, se não estivesse divertindo, também não tem muita graça não, cara. Só sentir dor não é legal, né? Exato, né? E dá pra fazer bastante amigo, conhecer tudo que é lugar. O esporte tem coisas que nada no mundo vai te trazer, né? Nada. Galera, obrigado mais uma vez. Lembre-se, inscrevam-se no canal, ative aí o lembrete para assim que subir vídeo vocês estarem atentos também, ficarem ligados. Sigam o Olá Podcast lá, baixe o aplicativo do Olá Podcast. Olhem todos os originais do Olá Podcast, principalmente o podcast. Mais de 50 originais. Mais de 50 originais, tá bom? Galera, um abraço, valeu! Um abraço, galera. Um abraço.